Nesse momento, após esse tempo tão alegre de cantarmos louvores a Deus, sermos relembrados das verdades do que a palavra dele diz, nós passaremos a um tempo de leitura mais aprofundada da palavra do Senhor, buscando entender de que forma ela nos ensina sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é e sobre como nós devemos viver, sobre como nós devemos responder. Com esse objetivo, nós vamos agora abrir a palavra. Você pode abrir comigo no livro de Marcos, no capítulo 12. Nós tivemos um tempo especial de estudo sobre alguns outros temas durante o mês de outubro, onde comemora-se o aniversário da Reforma Protestante. Então nós estudamos alguns assuntos como os 5 solas e diversos outros assuntos. Agora nós estamos retomando a sequência, a série sobre o livro de Marcos. E nós vamos continuar exatamente de onde paramos, no capítulo 12. Então abra no capítulo 12, nós faremos a leitura a partir do versículo 28. O texto que nós leremos e estudaremos com um pouco mais de ênfase, ele vai do 28 ao 34. Porém, como tinha um certo tempo que a gente leu o Evangelho de Marcos, vamos recapitular um pouco o que está acontecendo nesse momento, nesse trecho do Evangelho. No capítulo anterior, nós vimos que Jesus foi com os seus discípulos para Jerusalém. Houve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando isso aconteceu, nós ouvimos que foi um pouco diferente do que deveria ser. Jesus é o rei que veio. Porém, ao entrar em Jerusalém, teve uma breve festa, digamos assim, né, com algumas pessoas cantando Hosana. Mas depois fica um silêncio. E Jesus vai embora. Depois, Jesus volta para Jerusalém, expulsa os cambistas, aqueles que estavam fazendo com que o templo se tornasse um lugar reprovável, muito contrário ao que deveria ser. Jesus expulsa, derruba as mesas, diz que a casa do meu pai é casa de oração. Alguns questionam ele, Jesus rebate e depois vai embora de novo. Depois, mais uma vez, Jesus vai para Jerusalém, pela terceira vez, e entra no templo, novamente. No templo, temos uma sequência de discussões, uma sequência de embates, praticamente, onde Jesus dialoga com os principais sacerdotes e os escribas. Eles questionam ele, Jesus rebate, demonstra sua sabedoria, conta uma parábola para eles, eles ficam extremamente incomodados com aquilo. A parábola onde Jesus apresenta ali como foram enviados profetas, depois foi enviado o próprio Filho, que é Ele mesmo, e todos são rejeitados e mortos. Eles percebem, essa parábola está me confrontando, os líderes percebem, ficam irados com Jesus. Depois, os fariseus e herodianos vão conversar com ele e começam a perguntar sobre se é lícito pagar tributo a César ou não. Ele responde muito sabiamente, dizendo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Depois chegam os saduceus e começam a falar com ele sobre ressurreição,
se nos céus como é que vai ser, porque tem a lei do levirato, mas como é que vai ser depois na ressurreição? Os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Jesus de novo responde sabiamente a eles. E então chegamos no versículo 28. Então teve uma sequência de discussões bem duras, embates mesmo, dos líderes religiosos com Jesus. E Jesus sempre vence, demonstra a sabedoria dele. A maioria deles não gosta, né, do que Jesus tem a dizer. Então chegamos no versículo 28. Vamos fazer a leitura então. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Até aqui a leitura. Oremos. Pai eterno, rogamos que o Senhor ilumine o nosso entendimento sobre esse trecho da Tua Palavra, Pai. Esse trecho curto, mas que, sendo palavra Tua, tem poder para transformar o nosso coração. Tem poder para nos edificar, para nos transformar. Nós cremos, Pai, no poder da Tua Palavra. Cremos que a Tua Palavra é inerrante, é eficaz. Então pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine, nos ajude a entender o que ela significa e também como ela se aplica à nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então esse é o último embate da sequência de embates que Jesus tem no templo, com os líderes religiosos, com os escribas, com os fariseus. Porém, ele é um pouco diferente. Talvez você tenha percebido isso durante a leitura. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, chegou para Jesus e disse: qual é o principal dos mandamentos? Até aqui você pode até pensar, né? Como é que será que foi o tom dessa pergunta, né? Será que esse é um outro escriba, assim como os outros escribas que queriam meio que fazer uma pergunta assim para que Jesus tropeçasse, desse uma resposta ruim, assim, que pudesse pegar ele de alguma forma? Né? Ele chega assim: qual é o principal dos mandamentos? O que será que Jesus vai dizer? Mas na verdade nós temos muito... A gente pode ter praticamente certeza de que esse escriba não é como os outros. Ele fez uma pergunta para Jesus porque ele ouviu toda a discussão que estava acontecendo e viu que Jesus respondeu sabiamente. E ele pergunta: qual é o principal de todos os mandamentos? O tom dessa pergunta não é querendo provar Jesus, e sim querendo saber qual é o principal dos mandamentos. E a gente pode ter um pouco mais de certeza disso se a gente for depois ler o restante da passagem. Veja que nas outras sempre diz: eles tentavam fazer isso para pegar Jesus de alguma forma. E algumas diz: Jesus percebia o truque deles e ele conhecia os pensamentos, conhecia o coração das pessoas. Mas nesse caso não diz. Jesus só responde.
O escriba fica feliz, inclusive, né? Você respondeu sabiamente. É verdade o que disseste. E Jesus diz: você está perto do reino de Deus. Curiosamente, nessa passagem não tem um tom negativo, um tom de combate, como tem nas outras. Então, essa passagem é a última e também é bastante diferente. Veja, né? Quem é que está fazendo essa pergunta? É um dos escribas. Você provavelmente ouviu falar sobre os escribas. Sempre que aparece no Novo Testamento, né? Os escribas chegaram perto de Jesus. Coisa boa não vai ser, né? Eles vão vão ser confrontados de alguma forma, né? Jesus vai reprovar eles. Por quê? Porque os escribas, no geral, eles se achavam. Eles eram muito entendidos. Eles eram pessoas muito inteligentes, eram pessoas estudiosas. Eles conheciam as letras, eles conheciam diversas coisas, né? Diversos livros, diversos pergaminhos, mas uma das principais coisas que eles conheciam era podemos chamar de Bíblia, né? Mas na época não era Bíblia, porque não era a Bíblia que nós temos. Era apenas o Antigo Testamento. Então eles conheciam muito as Escrituras. Eles sabiam ela, inclusive muitas partes e muitos escribas conheciam decorado, principalmente os 5 primeiros livros. Então eles eram muito inteligentes. E, como é normal, né? Infelizmente, normal não, mas é comum, quando alguém tem esse entendimento, né? Tem esse conhecimento, essa inteligência, começa a se achar superior. Eu sei, eu sou um especialista, eu conheço a lei de Deus, eu sou um escriba. Os outros me veem como sendo mestre. Mas Jesus tinha outra coisa a dizer para eles. Não chamava eles de mestres. Sabe do que Jesus chamava os escribas e fariseus? Hipócritas. Vocês acham que sabem? Né? Conhecem todos os detalhes da lei, mas são hipócritas. Hipócritas. Dizem que é uma coisa, mas fazem outra. E fica nítido por meio do procedimento deles. Então Jesus reprova severamente a maioria dos escribas e dos fariseus, por conta de como eles se consideravam superiores, mas o comportamento deles não demonstrava. Eles conheciam toda a Bíblia, né? Toda a Escritura, mas o comportamento deles era totalmente diferente. Por fora, né? Até dava para dizer que tinha alguma coisa boa ali, mas no coração, só coisas ruins. Isso fica nítido em todas as conversas que Jesus tem com os escribas e os fariseus. Mas aqui não, aqui é diferente. Esse escriba faz uma pergunta genuína. Ele pergunta querendo saber a resposta. Muitas vezes, talvez você já percebeu que algumas pessoas fazem isso, né? Elas perguntam não querendo saber a resposta. Perguntam já com alguma coisa em mente. É meio que querendo dar uma continuidade de acordo com o próprio entendimento da pessoa. Mas esse escriba pergunta querendo saber a resposta. Qual é o principal dos mandamentos? Isso porque entre os escribas, né, entre os fariseus também, era muito comum tentar classificar os mandamentos. Inclusive eles eram especialistas, então eles liam tudo o que a Escritura tinha a dizer e até organizavam, né? Pegavam, aqui é um mandamento, aqui é outro mandamento, aqui é outro mandamento. Fizeram isso e chegaram ao número de 613 mandamentos. Alguns são positivos, ou seja, faça isso, e alguns são negativos, não faça isso. Então eles sistematizaram tudo e conheciam todos eles, todos os 613. Mas 613 mandamentos é um número grande, né? Imagina, você tem que conhecer cada um deles, né? Fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, até chegar lá no 613.
E aí até se pensava nessa época, né? Será que alguns são mais importantes do que outros? Era comum até esse tipo de conversa entre esses grupos, né? Dos escribas e dos fariseus. Então não é, digamos, estranho, né? O escriba querer saber o que Jesus pensa. Qual é o principal dos mandamentos? Será que ele vai dizer algum outro? Que não é um desses 613? Será que tem um mandamento superior a todos os outros? Vamos ver então o que Jesus diz. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é um mandamento novo ou é um mandamento já antigo, conhecido por eles? O escriba certamente entendeu o que Jesus quis dizer. Porque esse mandamento está na Bíblia, na Escritura. Abra comigo em Deuteronômio, no capítulo 6. Lá no começo da Bíblia. É o 5º livro. Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo 9. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Moisés está falando com o povo de Israel. Quando isso aqui está acontecendo, é depois que Israel foi libertado do Egito, passaram pelo deserto, tiveram todo aquele tempo de peregrinação, e eles estão prestes a entrar na terra prometida, prestes a atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. Moisés faz uma reunião com todo o povo para relembrar eles de tudo o que aconteceu. E aqui é Moisés falando ao povo. Ele fala praticamente a lei inteira de novo, tanto é que é o significado do livro, Deuteronômio. É como se a lei dita mais uma vez. Então ele está dizendo isso. Todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. É como uma preparação para entrar na terra prometida. Ele diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. E então chegamos no versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esses versículos 4 e 5, eles são muito conhecidos entre os judeus, entre o povo judeu. Porque, inclusive, alguns comentaristas e teólogos dizem que é os principais versículos do Antigo Testamento. Porque o que diz? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra ouve, e em hebraico, o nome dela é Shema. O significado dessa palavra ouve é Shema. E se você chegar para um judeu e dizer Shema, ele vai dizer: ah, sim, sei o que é. Com certeza.
Porque os judeus sempre recitam esses 2 versículos. Essa é como se fosse uma oração para eles todos os dias, de manhã e de noite. Então eles têm isso decorado, completamente decorado. E por que é tão importante? Porque é uma espécie de confissão de fé. Diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso contraria o que tinha ao redor deles. Em que sentido? O Senhor Deus é o único Senhor diz claramente que só existe um Deus. Ou seja, totalmente monoteísta. Apenas um Deus. O que tinha ao redor? Politeísmo. Muitos deuses. E você provavelmente já ouviu falar sobre isso, né? Talvez em alguma aula de história até, ou na TV, em algum outro lugar. Que muitos povos têm vários deuses. Tem o Deus da terra, tem o Deus da fertilidade, o Deus do tempo. Na Grécia era assim, na Grécia Antiga. Em Roma era assim, tempo atrás. Tinha Zeus, tinha Hera, tinha vários deuses. No Egito também é assim. Tem diversos deuses de tudo quanto é coisa. Mas Israel é diferente. Só existe um Deus. Isso muda tudo. Curiosamente, o que costumava acontecer muitas vezes, Israel vai lá, mas tem os outros deuses. Por alguma razão eles se interessavam pelos outros deuses. Você vê, vez após vez, Israel, a palavra diz inclusive, se prostituindo, indo após outros deuses. Então isso era algo para eles relembrarem: só existe um Deus, só existe um Deus, não existe nenhum outro Deus, apenas um. Então isso era como se fosse algo que eles se apegavam muito fortemente. E é conhecido como o Shema. E depois, no versículo 5, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja uma coisa curiosa aqui. Jesus, quando vai falar desse versículo, ele coloca 4 itens. Aqui tem apenas 3. Todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus acrescenta, na minha tradução, entendimento, que aqui não tem. No geral, o consenso é que isso não tem um significado muito profundo, né? O entendimento é algo especial que Jesus diz e aqui não tem. É apenas no sentido de, com todo o seu ser, todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu ser, completamente. Não tem nenhum significado especial assim, né, dessa diferença de Jesus e o que diz aqui em Deuteronômio. Mas algo que é exatamente como diz aqui, Jesus também diz, é: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Pois dá uma ideia de consequência do que vem antes. O Senhor é, como diz, né, o nosso Deus. E depois diz: o Senhor, o teu Deus. Veja que essas palavras, elas dão um sentido de pessoalidade, de uma relação próxima. Nosso Deus, teu Deus. Dá um sentido de propriedade, de pertencimento. O que faz todo sentido, porque Israel é o povo de Deus. Então é uma relação muito íntima. E Deus é onipotente, Ele é perfeito, Ele é todo poderoso. E nós podemos chamar, e Israel chamava, né, nosso Deus. Uma resposta óbvia a isso é amá-lo. Ele é todo poderoso e é nosso. Ele é nosso Deus, Ele nos resgatou do Egito, nos ajuda em todos os momentos. Então a única resposta é amar, com todo o ser. Então não é nada assim, algo extraordinário, apenas uma reação natural. Amá-lo com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, por conta do que Ele tem feito, quem Ele é.
e sendo único, sendo superior a qualquer outro Deus. Porém, Jesus não para por aqui. Volte comigo lá em Marcos 12. No versículo 31 diz assim: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É meio curioso isso, não? O escriba não disse quais são os 2 principais mandamentos. Ele perguntou qual é o principal. Mas Jesus disse: o primeiro é o Shema. E o segundo é curioso porque não foi pedido para ele. Não, me dá os 2 principais. Ele quis saber só o principal, só o primeiro mandamento. Mas Jesus considera importantíssimo, tanto é que mesmo sem ser perguntado, né, ele diz: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você viu esse amarás o teu próximo como a ti mesmo lá em Deuteronômio? Não está lá. Mas está também na Bíblia, porém em outro lugar. Se você quiser consultar, a gente não vai abrir agora, mas ele se encontra lá em Levítico 19, 18. Ele está lá, não está em Deuteronômio, mas está em Levítico. Ali é num trecho onde está tendo uma explicação, né, de várias leis. Diz ali: não se vingue contra seu irmão, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Pode depois, se você quiser consultar lá, essa instrução, esse mandamento está na palavra. E por que Jesus se sentiu necessário colocar esse segundo mandamento? É evidente, os 2 não podem ser separados um do outro. Não pode ser apenas ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e todo o seu ser. É necessário também ame ao próximo como a ti mesmo. Os 2 são inseparáveis. E por que isso? Você pode pense numa figura de uma cruz. Não necessariamente a cruz de Jesus, mas a figura de uma cruz, onde tem uma linha que é vertical e uma que é horizontal. A vertical corresponde ao nosso relacionamento com Deus e a horizontal ao nosso relacionamento uns com os outros. Por isso que elas são indissociáveis, elas são necessariamente ligadas. Amar a Deus e amar ao próximo. E você vê isso também nos 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos dos 10 dizem respeito a amar a Deus. E os últimos mandamentos dizem respeito a amar o próximo. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Tudo isso diz respeito a amar ao próximo. E os primeiros dizem respeito a amar a Deus. Então isso é algo que aparece em todo o Antigo Testamento, toda a lei. Esses 2 sentidos, o vertical e o horizontal. Por isso que Jesus diz esses 2, não é só amar a Deus. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. E conclui: não há outro mandamento maior do que esses. Tá aí o 611. É uma boa questão. Mas vamos ver o que o escriba diz, né? Ele não diz isso. Ele não responde: tá, e os outros? O que a gente faz com os outros? Ele diz assim: muito bem, mestre. E com verdade disseste que... Veja, ele está repetindo. Com verdade disseste que Ele é único e não há outro senão Ele. E que amar a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ele repete. Jesus disse para ele, né? Esses aqui são os 2 principais. O escriba vai e diz: gostei da sua resposta, é verdade o que você falou. Repete, mas ele acrescenta uma coisa:
excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus falou isso? Não falou. Mas a própria palavra fala isso. Então, ele sendo um conhecedor da palavra, da Escritura, ele também já leu esses trechos. E você pode também consultar depois, se você se sentir, se você quiser isso, você pode dar uma olhada em Oséias 6. Lá vai dizer: obedecer excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Misericórdia quero, e não sacrifícios, não holocaustos. No Salmo 40 fala a mesma coisa. E em outros lugares também, 1 Samuel também diz isso. Ou seja, né, ele não está inventando algo, ele está apenas citando algo que ele já leu no Antigo Testamento, na Escritura. É como se ele colocasse um carimbo lá. É verdade o que você falou. Excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Depois, Jesus diz, na verdade, né, o que Jesus percebe? Né? Ele respondeu sabiamente. Então continua esse tom positivo ao longo de toda essa conversa. Jesus percebeu que ele respondeu sabiamente e disse: não estás longe do reino de Deus. Também é algo maravilhoso. Porque é algo, inclusive, muito diferente do que Jesus dizia aos outros escribas e fariseus. Não estás longe do reino de Deus. O que Jesus falava para os outros? Hipócritas. E falou explicitamente assim: vocês fecham o reino de Deus diante dos homens. Vocês não entram e não deixam os outros entrar. Isso é o que ele fala para a maioria dos escribas e fariseus. Vocês colocam fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Muitos deles, inclusive, diziam coisas que iam além do que a Bíblia dizia. Diziam: você tem que fazer isso, senão você não vai entrar no reino de Deus. Você tem que fazer. Então eles eram extremamente legalistas, né, a gente chamaria hoje em dia. Mas eles próprios, Jesus diz, não moviam fardo nem com um dedo sequer. Eles falavam, mas não faziam nada. E o que faziam era só para ser vistos pelos homens. Eu vou lá, me visto como tomo banho, né? Coloco a roupa limpa, mas por dentro está cheio de sujeira. Então Jesus reprova severamente a maioria dos escribas e fariseus. Diz: vocês estão longe, vocês não entram no reino de Deus. Mas para esse ele diz: você está perto. Não diz que você está dentro do reino de Deus, né? Você está perto. O que esse escriba fez? Holocaustos e sacrifícios? Seguiu toda a lei? Não. Ele só fez uma pergunta sincera, uma pergunta genuína a Jesus. Ouviu o que ele tinha a dizer, acreditou no que Jesus tinha a dizer. Isso que ele fez. E Jesus disse: você está perto do reino de Deus. Muito diferente do que ele disse aos demais escribas. E conclui dizendo: já ninguém mais ousava interrogá-lo. Isso concluiu toda aquela sequência de interações, de embates, de diálogos com esse tom positivo. Então, esse é a última parte, né, desse trecho da palavra. Agora vamos apenas pensar no que isso significa para nós, né? Até aqui já dá para a gente pensar em algumas coisas que são muito importantes. Nós não sermos como os escribas, em primeiro lugar. Não acharmos que a gente sabe tudo. Por mais que a gente leia a Bíblia, por mais que a gente conheça, nós não podemos ser como eles. O interno é muito mais importante daquilo que é exterior. É necessário ter essa atitude humilde, assim como esse escriba teve. Mas vamos pensar em algumas coisas que são extraordinariamente importantes.
Primeira, qual é o principal mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. O que isso significa? O que você acha que isso significa? Amar a Deus. O que significa amar a Deus? Pergunte para você mesmo, o que significa amar a Deus? E uma próxima pergunta muito natural, né? É pensar, será que eu amo a Deus? Você ama a Deus? Podemos até pensar algumas coisas, né? Talvez pensamos que será que eu amo? Ou posso talvez dizer, sim, eu amo a Deus. É claro que eu amo. Olha onde eu estou na igreja. Eu vim aqui, cantei, orei, li a Bíblia, estou com a Bíblia aberta aqui no meu colo, quem sabe. Mas veja, os escribas também faziam isso. Os fariseus também faziam isso. Eles também cantavam, eles também oravam, também iam à igreja, né? Não era a igreja como a gente tem aqui, mas tinha as sinagogas, tinha os templos. Eles iam. E conhecer a Bíblia, esse é o principal, né? Isso aí eles sabiam até de cor. Eles amavam a Deus? Jesus, inclusive, falou isso para alguns deles. O que Jesus disse? Acham que me amam? Acham que amam a Deus? Ele dizia, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa palavra também é para nós. Seu coração está perto de Deus ou está longe? Um coração afastado, um coração dividido, invariavelmente cai em traição. E é o que Israel fazia, vez após vez. Traía a Deus. Veja se você não está indo para o mesmo lugar. Agora vamos ver o que a palavra diz sobre o que significa amar a Deus. Pensamos um pouco, talvez, no que o nosso próprio coração nos diz, mas o que a palavra diz? Abra comigo, rapidamente, vamos ler um pequeno trecho, mas muito, que nos ensina muito, em João, no Evangelho de João, dessa vez, não é na primeira carta de João, esse no Evangelho de João, um pouco depois de Marcos, na verdade, logo na sequência, no capítulo 14. A partir do 21. Aqui Jesus está falando com os seus discípulos. Ele está prestes a ser entregue na mão dos sacerdotes, ser morto, e está explicando algumas coisas a seus discípulos. E diz assim, a partir do 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Até aqui. O que isso nos mostra? Que a palavra diz claramente: Jesus é o Deus encarnado. E Jesus está dizendo: aquele que me ama, ou seja, aquele que ama a Deus, quem é? Aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos, como se estivesse dentro do coração. Que observa os meus mandamentos. Parece que retornamos à ideia de mandamentos. Sim, a lei de Deus foi Deus que deu. E a lei é boa. Porém, hoje nós não precisamos necessariamente ir lá para os 613 mandamentos que Deus deu. No Novo Testamento a gente vê diversas vezes uma síntese desses mandamentos. Acabamos de ver uma. Nós vamos ver uma um pouco mais detalhada, só para a gente entender melhor o que significa seguir os mandamentos de Deus. Abra lá um pouco mais à frente, Romanos no capítulo 12. Nesse trecho de Romanos que nós vamos ler, Paulo está explicando o que significa, ele está dando uma síntese, um resumo, por assim dizer, dos mandamentos de Deus. Vamos fazer uma leitura breve a partir do versículo 9, Romanos 12, 9 em diante. Veja o que significa alguns dos mandamentos do que Deus nos manda fazer. O amor seja sem hipocrisia. Detestem o mal, apeguem-se ao bem. Amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejam remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhem as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que te perseguem. Começou a ficar um pouco mais difícil, né? Abençoem, não amaldiçoem. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Ao invés de serem orgulhosos, condescendam com aquele que é humilde. Fiquem junto daquele que é humilde. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não tornem a ninguém mal por mal. Esforcem-se por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tenham paz com todos os homens. Não vinguem-se a vós mesmos, amados, mas deem lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é um trecho muito instrutivo para nós. Ele nos ensina muito. Mas ele mostra uma síntese da lei dos mandamentos de Deus. Nós devemos cumprir a todos eles. Você tem cumprido a todos eles? Você abençoa quem te amaldiçoa. Você ama o seu inimigo. Veja, muitos desses ensinamentos aqui dizem respeito ao próximo.
E isso mais uma vez mostra como não tem como separar amar a Deus e amar o próximo. Os dois estão unidos, intimamente ligados. Não precisa abrir comigo, mas veja o que Deus fala por meio de João, lá na primeira carta dele. Você pode conferir depois se você quiser, isso está dito na palavra. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. E aqui nos dói um pouco o coração, porque talvez amar o próximo, quando o próximo te quer bem, quando o próximo gosta de você, é tranquilo, é tudo bem, a gente gosta. É muito bom amar quem sabe alguém da sua família, que você tem um bom relacionamento, né? Amar um amigo seu, alguém que te quer bem. Mas você consegue amar aquele que te ofende? Aquele que fica te contrariando o tempo inteiro? Aquele que pisa no seu pé? Aquele que quer mal para você? Você consegue amar essa pessoa? Você consegue ajudar ele? Orar por ele? Nós não conseguimos fazer isso. Você já provavelmente passou por essa experiência. Você já foi ofendido, provavelmente. Alguém já te tratou mal na vida. E o que você sente? Raiva. Você quer que a pessoa pague pelo que fez. Me fez mal, me ofendeu, ele tem que pagar por isso. Essa é a nossa reação. É a nossa reação natural. Por quê? Porque nós somos filhos da ira, filhos da desobediência, rebeldes, descendentes de Adão, daquele que pecou contra Deus. E você vê o que aconteceu depois que Adão pecou? Morte, irmão contra irmão, guerra. Nós somos descendentes disso. Somos maus. Nós não amamos. Ainda que a gente tente, voltamos a fazer o que a carne nos diz. Se vingue. Fique e mantenha a raiva contra a pessoa. É isso a nossa vontade. Como é que a gente vai entrar no reino de Deus sendo assim? Se no reino de Deus não pode haver esse tipo de coisa. Você não pode. Não pode nem chegar perto. Essa é a má notícia. Mas, no mesmo livro de João que nós lemos, lá no capítulo 14, tem uma outra notícia. Em João 14, 6, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Jesus é o único caminho. Ninguém
entra no reino de Deus por conta própria, por conta do amor, entre aspas, que você tem um pelo outro, por aquilo que você cumpre. Ninguém chega a Deus por conta disso. Ninguém pode ir para o céu por ser bonzinho, por amar os outros, né? Por fora e por dentro cheio de maldade. Você não pode. Só tem uma forma: morrer e nascer de novo. Essa é a única forma. Morrer para você mesmo, porque você é filho de Adão. Você não pode entrar no céu sendo filho de Adão. Você precisa morrer. E você precisa nascer de novo para se tornar não mais um filho de Adão, e sim um filho de Deus. E isso só pode acontecer pelo único caminho, por Jesus. Esse é o único caminho. Se você está em Jesus, se você morreu com Jesus, ressuscitou com Ele, assim como Ele ressuscitou, você pode ter essa certeza. Você não é mais um filho de Adão. Você não é mais um filho da ira. Você não é mais um filho da desobediência. Você agora é um filho de Deus. Você é amado, perdoado. E agora você é livre para amar a Deus e amar ao próximo. Não como uma obrigação, um mandamento. Se você não fizer isso, você não vai para o céu. Deus não vai gostar de você. Você pode fazer isso porque Deus já te amou. Deus já deu o seu filho para morrer por você. Se Ele deu o seu único filho, o que mais falta? O que mais que Ele não pode dar? Se você está em Cristo, se você entregou a sua vida a Ele, tenha certeza. Ainda que você passe por dificuldades, é normal, nós passamos por dificuldades. Mas você é amado, você é aceito por Deus. E saiba de uma coisa: um dia tudo isso vai passar. Toda essa dor, toda essa dificuldade, ser ofendido não é bom. A gente se sente triste com isso. Mas isso é tudo fruto do pecado nosso e do próximo. Mas vai chegar um dia em que isso vai passar, em que não haverá mais pecado. E você, se você está em Cristo, você estará com Ele no céu, onde não haverá mais pecado. Nem sombra, nem resquício de pecado. Tudo vai ser refeito. Se você está em Cristo, você pode ter essa certeza. E agora vá. Ame ao próximo. Como resposta a todo esse amor que Deus colocou sobre você. Ele amou você antes da fundação do mundo. E tem um plano perfeito para a sua vida. Mas se você não está em Cristo, você continua sendo um filho da ira. Filho da desobediência, perdido, cego. E você não está no caminho. E você não entrará no reino de Deus. Apenas se você crer em Jesus. Apenas se você seguir pelo único caminho. Se você não está em Cristo, ouça. Reconcilie-se com Deus. Entregue a sua vida a Ele. Creia em Jesus. Ele é o único caminho. Você pode ser salvo, mas só por meio dele. E assim você estará livre. Livre da condenação. E livre para amar a Deus e amar o próximo. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor eterno, nos colocamos diante de Ti, Pai.
pedindo que o Senhor dê forças a todos aqueles que são filhos teus, todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, em especial aqueles que talvez estejam passando por alguma dor, alguma dificuldade, sentindo-se mal, sentindo-se oprimidos pelo esse mundo caído pelo pecado, que nos assedia tenazmente. Pedimos, Pai, que o Senhor renove as forças de cada um que está em Cristo, que seja renovada a certeza de que tudo isso passará, e que nos cabe apenas nesse momento responder com gratidão aquilo que o Senhor tem feito por nós e buscar observar os teus mandamentos, buscar cumprir aquilo que o Senhor nos ensina por meio da tua palavra. Mas também te pedimos, Senhor, que se alguém não está em Cristo, que o teu Espírito toque no coração deste. Pai, pedimos que o teu Espírito revele a verdade, que Jesus é o único caminho e não há outro. Apenas por meio dele podemos ser salvos. Pedimos que dê esse entendimento, Pai, para que possa haver salvação e não condenação. Cremos que essa é a tua vontade, Pai, que o teu desejo é que todos sejam salvos. Então pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito, faça isso. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tendo ouvido